Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam todos muito bem. Eu sou Jean Hauck, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Informática e Estatística. É uma grande alegria receber todos vocês aqui para a sessão técnica ST6, Integração entre Academia e Indústria de TI, do 4º Simpósio Brasileiro de Educação e Computação, o EduComp 2024. O EduComp 2024 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, por meio da Comissão Especial de Educação em Computação, CEDUCOMP. Está sediado virtualmente pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vocês todos podem interagir com comentários e perguntas utilizando o chat do próprio Google Meet. E durante a discussão, essas perguntas serão incluídas na medida do possível. Vocês também podem fazer perguntas pedindo a palavra, usando aquela ferramenta de levantar a mão do Google Meet, tá? Fiquem à vontade para abrir a câmera e participar. Pedimos só que, então, a partir desse momento, todos mantenham seus microfones mutados, suas câmeras desligadas, para que possam ser realizadas as apresentações. Vamos, então, iniciar a nossa sessão técnica com a apresentação do trabalho intitulado Ensino de Processo de Software em Colaboração com Empresas, uma experiência potencialmente extensionista. Coincidentemente, é de uma colega autora, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Andréa Bordim. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Jean. Boa tarde a todos os presentes. Isso, só isso complementar que, então, temos 10 minutos para a apresentação e depois temos 8 minutos para as discussões do trabalho. Uhum. Posso começar? Então, como o professor Jean já anunciou, o artigo que eu vou apresentar, né, se trata de um relato de uma experiência de ensino, é intitulado Ensino de Processo de Software em Colaboração com Empresas, uma experiência potencialmente extensionista. Meu nome é Andréa Bordim, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, do campus Araranguá. Então, vou apresentar um pouquinho a motivação, né, dessa experiência, ou do relato dessa experiência. Todos nós sabemos, principalmente os professores de engenharia de software, né, existe um consenso, e isso também é um desafio, né, de propiciar experiências práticas de aprendizagem aos estudantes, porque com o objetivo, né, de que a gente consiga formar profissionais mais preparados para o mercado de trabalho. E também existe, né, um consenso ali, e uma prática cada vez mais crescente do uso de metodologias ativas, né, no ensino de engenharia de software. E a aprendizagem baseada em projetos é uma dessas metodologias ativas que são, assim, mais utilizadas, né, dentro do ensino de engenharia de software. E também, né, é de consenso que planejar essas experiências práticas, né, elas frequentemente demandam colaboração dos professores com as empresas ou com profissionais da indústria de software. E que isso também é um grande desafio, né? Eu parto do princípio, como autora, única autora e professora dessa experiência de ensino que eu vou relatar, que a colaboração com empresas deve ser estimulada, né, apesar de desafiadora, porque ela propicia essas experiências ricas de aprendizagem. E muitas delas têm potencial, né, para serem utilizadas como creditação curricular de horas de extensão, em atendimento aí à resolução número 7 de 2018, né, conhecida então processo como curricularização da extensão. E vem daí o título, né, deste relato, né, uma experiência potencialmente extensionista. Bom, mas mais especificamente em relação a esse assunto da engenharia de software, né? Então, muitos currículos não dedicam esforços para ensinar processos de software, né? E focam mais em alguns processos básicos, como engenharia de requisitos, projeto, enfim, ensinar programação. E
E o ensino de processo de software, muitas vezes, principalmente naqueles currículos que só tem uma disciplina de engenharia de software, ele não é muito aprofundado. Então, o ensino de processo de software também é desafiador, né? Principalmente devido a essa grande ênfase em teoria e poucas atividades práticas. E aí, então, o objetivo, né, do meu relato aqui é mostrar como foi planejada essa experiência prática de ensino de processo de software em uma disciplina de Engenharia de Software 2, né, que foi, então, desenvolvida, executada em colaboração com profissionais de algumas empresas da indústria de software. A metodologia, então, só para contextualizar antes da metodologia, né, essa disciplina de Engenharia de Software 2, ela é ofertada no curso de graduação em Tecnologias de Informação e Comunicação, né, um curso de 3 anos, oferecido pela UFSC Campus Araranguá. A disciplina, ela tem 3 créditos, sim, ela é oferecida posteriormente a uma disciplina mais básica de Engenharia de Software 1, e, basicamente, a ementa da disciplina, ela está dividida em 3 unidades de ensino, né, em 3 grupos. Então, processo de software, manutenção de software e qualidade. O que eu vou mostrar aqui é uma experiência, né, que eu planejei para ensinar a unidade processo de software. Então, em função de que existem outras unidades de ensino, essa experiência ela teve, né, um planejamento aí de 5 semanas, né? Lembrando que em cada semana, né, são 4 horas aulas, então são 2 encontros de 2 horas aula. Então, as 2 primeiras semanas, elas foram dedicadas às aulas expositivas, então foram 4 aulas, ao total 8 horas aula, né, de assuntos expositivos, fundamentos de software, né, tipos de processo, né, com foco nos processos mais prescritivos e depois nos processos ágeis. Então, assim, um resumão de tudo, né, que é mais importante, fundamental sobre o processo de software. A partir da 3ª e 4ª semana, né, no final, no caso da 2ª semana, foi passado o desafio para que os alunos, os estudantes, em grupo, né, desenvolvessem um trabalho prático, né, em alguma empresa do segmento de desenvolvimento de software. Em linhas gerais, eu vou detalhar um pouco mais na sequência, essa parte do desenvolvimento, ela durou, então, 3 semanas, né, onde cada semana os alunos tiveram que realizar uma entrega parcial, né, nas primeiras 2 semanas, e ao final da 3ª, a entrega do projeto final e a avaliação da experiência. Mas, como a gente pode ver aqui, em todas as semanas houve um acompanhamento. Então, assim, eles não estavam liberados para fazer o trabalho em casa, existia um acompanhamento, né, foram em torno de 30 e pouquinhos estudantes, divididos em 5 grupos. Então, assim, todas as aulas, as primeiras aulas da semana, eram aulas de acompanhamento de como estava sendo desenvolvido o trabalho, com discussão, né, com entendimento de como que eles entendiam e estavam levantando como era o processo de desenvolvimento de software da empresa que eles escolheram, né, em cada um desses momentos. E a entrega parcial já era a entrega dos requisitos, que eu já vou mostrar na sequência, e eram os momentos avaliativos, né? Ou seja, a avaliação não acontecia só no final do projeto, acontecia semanalmente. Então, como requisito geral desse projeto, né, aqui eu apresento que é, primeiro, identificar o modelo de processo de desenvolvimento de uma empresa do segmento de desenvolvimento, realizar a modelagem do processo, que a gente chama de as-is, é o processo de desenvolvimento atual da empresa. O que significa isso? Né? É modelar as atividades, o fluxo das atividades, as pessoas que desenvolvem as atividades, as ferramentas e os artefatos, né, desenvolvidos. Isso caracteriza, né, a modelagem de um processo. E, nesse caso, processo de desenvolvimento atual. Bom, terceiro passo, identificar junto à equipe, né, da empresa e também a equipe dos estudantes, enfim, oportunidades de melhoria desse processo, né, obviamente relacionadas a esse fluxo de atividades, pessoas e ferramentas. E a partir dessas oportunidades de melhoria, modelar o que seria o processo proposto, né, que é conhecido na notação BPMN de processo to be. Bom, esse grande requisito geral, ele foi dividido. Então, assim, como são 5 semanas, o tempo é bastante estrito, tem que ter um planejamento muito, muito certinho. Então, como eram
foram 2 entregas parciais, eu ajudei os alunos, né, a dividir, enfim, eu solicitei o que eu quero na primeira entrega parcial, na primeira semana, e o que eu quero na entrega parcial 2. Então, na parcial 1, dados sobre o perfil da empresa, sobre a equipe de desenvolvimento, né, norteei, então, as perguntas que eles deveriam buscar respostas em relação às características do processo de desenvolvimento atual, né, eles tinham que fazer um rascunho, então, dessa modelagem atual, usando uma anotação, BPMN, e fazer uma análise preliminar desse processo atual. Então, isso na primeira semana. Na segunda semana, eles já tinham que identificar as oportunidades de melhoria naquele processo atual modelado, né? E já justificando algumas práticas e fluxos propostos. E, por fim, né, entregar a versão do modelo proposto, to be, também em BPMN. A avaliação, como parte da metodologia, a avaliação de aprendizagem, ela foi composta das avaliações individuais, né? Embora o trabalho fosse feito em grupo, nesses momentos de avaliação individual, eu conversava com cada um dos integrantes do grupo, então eles foram avaliados individualmente e foram avaliados também no momento da apresentação do projeto final. Para complementar a minha percepção, eu pedi que os grupos, que cada membro se autoavaliasse e também avaliasse, né, os seus colegas, né, uma avaliação conhecida como 360. Isso compôs 50% da nota, o restante, né, foi a qualidade ali, se cumpriu os requisitos no entregável final. Bom, então essa foi a metodologia. Agora eu vou mostrar um pouquinho, né, de forma breve, os resultados, que não é o foco deste relato, mas ele também consta no artigo, que são os resultados, né, dos entregáveis, né, de cada grupo, ou seja, o que eles descobriram ali. Então, aqui a gente tem... Foram 2 minutos, tá? Tá bom. Foram 5 empresas, tá? Aqui a gente tem um perfil de cada empresa. As oportunidades de melhoria em cada empresa, né, estão listadas. Eu destaco aqui a questão da documentação de requisitos, que é algo que é muito presente, né, nessa experiência, em todos os momentos que eu faço essa dinâmica, né, que eu venho repetindo, que é como os alunos notam, assim, que não tem documentação, né, dentre outras, né, oportunidades de melhoria. Bom, dito isso, a experiência foi avaliada, tanto pelos estudantes quanto pela professora, né, em relação ao projeto proposto, em relação à metodologia de aprendizagem. Então, assim, a gente tem aspectos positivos, aspectos desafiadores, tanto em relação ao projeto, quanto em relação à metodologia. A gente vê que os aspectos positivos em ambos os grupos são em maioria. Mas tem um aspecto desafiador aqui, que a maioria, né, 4 dos 5 grupos apontaram, que é não conhecer a notação BPMN. E em relação à professora, né, quais foram os aspectos positivos e desafiadores? Então, assim, sobre os objetivos de aprendizagem, eles foram atingidos completamente. Sobre o fator tempo, ele realmente é desafiador, precisa, como eu comentei, um planejamento bem seguido à risca. Sobre a colaboração com as empresas, existe sim uma dificuldade de acesso, e quando os alunos não conseguem, né, é o professor que tem que tomar numa dinâmica como essas, né? Sobre os aspectos em relação à metodologia ativa, como a gente já bem sabe, está relatado em vários artigos, né, existe uma motivação, ela desperta uma motivação muito grande nos estudantes. A questão do acompanhamento semanal, ela propicia o desenvolvimento em conjunto e um envolvimento muito grande, tanto do professor quanto, né, dos grupos. A gente percebe, como eu percebi, habilidades como autonomia, cooperação, comunicação. Então, vários aspectos positivos. E em relação ao potencial extensionista, né? Então, assim, pensando e comparando com as diretrizes estabelecidas lá na resolução número 7, na Política Nacional de Extensão, ela, sim, promoveu a interação dialógica, né, da comunidade acadêmica com um setor específico, no caso a indústria de software, ela auxiliou a formação dos estudantes, ela possibilitou e tem potencial, né, para continuar possibilitando aí a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, possui todos os elementos para ser acreditada como uma atividade de extensão curricularizada, nesses termos. Então, do meu ponto de vista, eu também apresento no artigo algumas sugestões para os desafios percebidos em relação ao tempo, né, do planejamento ser seguido à risca,
de ser interessante, quando for possível, quando a ementa da disciplina permitir, 1 ou 2 semanas adicionais, ou seja, ao invés de 5, ser 6 ou 7, seria ideal para esse tipo de experiência, né? Em relação aos desafios de colaboração com a empresa, eu vejo que até estimulado pela necessidade de propiciar experiências, né, curriculares de extensão, curricularizadas, precisa existir um movimento, um nível institucional da universidade, né, de, digamos assim, colaboração com vários setores, não só empresas, vários setores, né, da sociedade, mas em relação às empresas, para se divulgar os benefícios dessa colaboração com a academia, né, porque parece que a indústria, assim, ela não está muito aberta para esses convites de colaboração, né, nessas minhas experiências, não foi a única, venho sentindo isso. E eu comento também no artigo, né, os vários benefícios que isso traz, tanto para a indústria quanto para a academia. Né. E aí, por fim, né, nas considerações finais, de novo, eu ressalto, a experiência tem um super potencial para ser uma ação de extensão curricularizada, né, né, o ponto de vista aí, como eu já comentei, é desafiador, mas esse tipo, né, a própria necessidade em função da resolução normativa, ela pode ser um estímulo para que, né, docentes, coordenação do curso, enfim, várias instâncias se envolvam em estabelecer colaborações desse tipo, né? Mas é preciso haver um esforço coordenado aí de vários atores, né? Eu diria que não deveria ser só uma iniciativa única do professor. Então, é mais algo onde tem que se envolver, né, o NDE do curso, a coordenação do curso, enfim, várias instâncias dentro da universidade para que esses canais de colaboração sejam abertos, né, e possibilitem mais experiências como essa. E é isso, né? Grata pela audiência, aqui está o meu contato, né? Se alguém quiser trocar alguma experiência, né, eu tiver alguma dúvida em relação a como operacionalizar, eu tenho alguns artefatos aí que podem ajudar os colegas a não ter que começar do zero. Legal, muito obrigado, Andréia, pela apresentação, muito interessante o trabalho. Abro agora para os participantes, se tiverem algum comentário, alguma dúvida para a Andréia, pode se manifestar pelo chat, temos uns 2 minutinhos para 1 ou 2 perguntas. Pode ser pelo chat ou pode ser abrindo o áudio ou câmera. Bom, vou iniciando aqui para nós ganharmos tempo. Eu me interessei bastante pelo trabalho, eu dei uma lida no trabalho também, previamente. Já fiz coisas parecidas em disciplinas, assim, de tentar levar os alunos, inclusive, a modelar um processo, mas de gerenciamento de projetos, né? Disciplina de gerenciamento de projetos. Uhum. Houve essa resistência em relação ao BPMN, que você comentou na apresentação, uhum, está no artigo, né? Os alunos, nesse momento que estão fazendo essa disciplina, eles já tiveram uma disciplina de UML? Não. Sim, então, eu esqueci de comentar, mas está lá no artigo. Ou seja, eles fizeram uma disciplina anterior de Engenharia de Software 1, onde eu trabalho, né, vários diagramas da UML, inclusive o diagrama de atividades. Bom, se tiver diagrama de atividades... Exato. Né? Inclusive, eu deixo a opção. Quem quiser fazer com diagrama de atividades, o UML pode fazer. Embora eu estimulo vocês, né, a se aventurar aí no BPMN. Foi feito para isso. Vocês vão ver que, né, é muito parecido. Mas ainda assim foi comentado, né? Então, mas a gente sabe que nas metodologias ativas faz parte eles buscarem o conhecimento para resolver o problema. Então, eu diria que, mas ainda assim, né, eu noto que esse comentário me fez mudar nas edições posteriores, né? Agora eu reservo pelo menos uma meia hora ali para mostrar o BPMN, dizer, esses são os símbolos, vocês lembram? É um pouquinho diferente, aqui é igual ao diagrama de atividades, pelo menos para não aparecer de novo que eles nunca viram, né, o BPMN. Legal, legal, que bom. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisa, você comentou sobre que se o grupo não consegue uma empresa, cabe ao professor buscar, sim, né? Vai acontecer? Então, todas as experiências até hoje,
Os alunos, porque como é um curso de tecnologia, um deles trabalha na empresa, ou tem um amigo que trabalha, então assim, nunca foi problema. Mas a primeira vez que eu ofereci, eu tomei esse cuidado. Eu fiz o contato com no mínimo 6 empresas aqui da região, eu expliquei o objetivo do trabalho, eu perguntei se eles estariam dispostos a receber, já me preparando, né, para o caso dos alunos não encontrarem, não terem nenhum contato. Mas eu vi que isso não aconteceu. No final das contas, eu nunca precisei acessar essas empresas, né, que eu estabeleci esse contato antes, porque em todas as edições, agora já é a primeira, segunda, terceira, já é a quarta edição que eu estou fazendo essa dinâmica, sempre com pequenos, né, melhoramentos, como esse do BPMN, mas eu vejo que eu nunca precisei acessar esses contatos que eu fiz antes. Mas caso isso aconteça, eu vejo que o professor tem que ter esse plano B, sabe? Eu acho que não dá para deixar na responsabilidade dos alunos. Por isso que eu, né, advogo a favor, assim, do estabelecimento desses canais de colaboração, sabe? Para que isso não tenha que acontecer por cada um dos professores, porque demanda um tempo, né? A gente sabe como é desafiador isso, né? É uma das coisas que, quando estavam discutindo isso no NDE, de um curso aqui, surgiu em relação à curricularização da extensão, envolvendo a disciplina, né, com algumas horas de extensão no programa da disciplina. Poxa, mas e se os alunos não conseguirem o contato com a empresa? Cabe ao professor buscar, é uma dificuldade. O Nécio tem uma pergunta, vamos pegar essa como última pergunta aqui para esse trabalho. Como os alunos eram selecionados em relação aos problemas práticos? Existe algum critério de seleção? Então, como eu acho que eu comentei só um pouquinho antes, não ficou bem claro na apresentação, mas assim, eles tiveram liberdade para formar os seus grupos, eram grupos de 4 ou 5, e eu dei a opção para eles escolherem a empresa, né, por uma questão de conveniência. Por quê? Porque sendo um curso de tecnologia, ao menos, trabalha numa empresa. Hoje a gente sabe que a realidade é diferente. A maioria dos nossos alunos aí de computação e tecnologia já está trabalhando desde o segundo e terceiro semestre. Então, quando chega agora no quinto semestre, que foi essa disciplina, a grande maioria deles tem uma atuação. Então, eu deixo que eles escolham, né? Se por conveniência aquela empresa onde um aluno trabalha é a melhor, então pode ser aquela. Mas caso tenha um grupo, como eu disse, que nunca aconteceu, de ninguém trabalhar, ou ninguém ter um contato, ou às vezes eles tentam, num primeiro momento a empresa não quer, aí eles tentam de novo, né? Isso vem acontecendo. Então fica a cargo deles ali, é o que melhor convém ao grupo, né? Porque a gente também tem que avaliar essas características. É um curso noturno, a maioria dos alunos trabalha durante o dia, então eu justifico tudo isso para eles, né? Eu digo, vai ser desafiador vocês identificarem um tempo, né, que combine, que o colaborador da empresa, né, técnico, gestor, enfim, possa atender vocês via uma videochamada e o tempo de vocês. Então, assim, organizem as coisas da maneira como funcionar melhor aí para o grupo. Excelente, muito obrigado, André. Agradecemos a apresentação do seu trabalho. E se mais alguém tiver mais alguma dúvida, a referência, o link para o trabalho já está no chat. E pode também deixar outras perguntas que talvez a Andréa possa responder depois no chat, se for o caso. Muito obrigado, Andréa. Obrigada, Jean. Muito bem, vamos então ao segundo trabalho dessa nossa sessão técnica. O trabalho 2 é Circuitão PET, análise de benefícios gerados para a formação profissional dos alunos de ciência da computação e engenharia de software de uma universidade. Os autores são Artus, Gabriel, Patrícia e Edivan. Então, convido então o Artus a realizar a apresentação do seu trabalho. Então, temos 10 minutos no máximo, vamos cuidar bastante do tempo, porque estamos um pouco atrasados. E, na sequência, nós temos 8 minutos, então, para discussões. Ok, Artus? Fica à vontade. Ok. Boa tarde a todos, me chamo Artus Almeida, vou apresentar agora para vocês o nosso trabalho do artigo. Circuitão PET, análise de benefícios gerados para a formação profissional dos alunos de ciência da computação e engenharia de software em universidade. Os autores eu estou apresentando, sou o Artus, e os outros autores, Gabriel, professora Patrícia e professor Edivan. Antes de explicar o que é o circuitão, é importante introduzir o que é o PET. O PET é o Programa de Educação Tutorial, ele foi desenvolvido na Universidade Federal de Ceará, aqui no nosso campus de Russas, e foi implementado no ano de 2020.
já em cenário de pandemia, no contexto pandêmico, né? O nosso principal objetivo como programa é proporcionar aos alunos experiências além do currículo convencional, promovendo a formação acadêmica e a integração do mercado profissional, além de desenvolver estudos de pós-graduação, atuando no contexto da pesquisa, do ensino e da extensão na universidade. Nós percebemos, né, que no período pandêmico, muitos alunos estavam com problemas de engajamento nas disciplinas, com engajamento com sua identificação com a universidade, e com o objetivo também, né, de aumentar o engajamento, reduzir a evasão dos alunos. O PET criou o Circuitão PET, né, que é um projeto de circuito de palestras gratuitas, ministrada por egressos da própria universidade e profissionais renomados no mercado de trabalho, com foco no desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade acadêmica. Nossa principal motivação para realizar o Circuitão está envolvida em 4 pilares: o intercâmbio de conhecimento, o network, a inovação e criatividade e a reflexão crítica. Quanto ao intercâmbio de conhecimento, é muito importante que os profissionais do mercado de trabalho possam compartilhar com a comunidade acadêmica os seus conhecimentos práticos e teóricos atualizados no contexto onde eles estão inseridos, para proporcionar ao aluno uma visão mais crítica e ampla de como funciona o mercado, né? Como seus estudos teóricos podem ser aplicados na prática no mercado de trabalho. Como consequência, por esse contato com os profissionais, o aluno também pode ter um network, né? Conhecer um trabalho específico onde ele possa resolver tal problema. O network, ele promove isso, né? Você conhecer um profissional com expertise específica que possa resolver tal problema onde você não tem tanta familiaridade. E essa troca de informação também irá promover uma inovação e criatividade do aluno, né? A exposição de diferentes contextos, diferentes ideias, elas podem, né, gerar novos contextos e estimular também a criatividade. E, por último, atrelado a esses 3 pilares, tem a reflexão crítica, né? Pois rodas de conversa e também trocas de informações promovem também uma análise autocrítica do seu trabalho, né? E como ele pode impactar no desenvolvimento de sociedade também no nosso mercado atual. Quanto à nossa metodologia de trabalho, dividimos entre os membros do projeto, que são os bolsistas e os tutores, e a nossa primeira etapa foi o planejamento, onde, primeiramente, por meio de reuniões via Meet, né, já que estávamos limitados no presencial, então nossas reuniões foram todas remotas pela plataforma Google Meet. Nós definimos as temáticas e as datas onde teria os eventos, e também, após essa definição, nós convidávamos os palestrantes específicos para tal evento. E após confirmar as datas, as temáticas e os palestrantes convidados, nós divulgávamos por meio das nossas redes sociais, o Instagram, o evento. Antes da execução, né, da transmissão em si, foi dividido tarefas para cada bolsista, né? Onde um bolsista estava responsável para anotar as dúvidas do chat, já que era transmitido pelo YouTube, os espectadores eles tiravam suas dúvidas pelo chat, um bolsista assinava essas dúvidas e depois transmitia para o palestrante, né? Também tinha um petiano envolvido na entrevista, então ele era o responsável por se comunicar diretamente com o palestrante, e 2 petianos eles estavam envolvidos na transmissão, né? Na questão de manutenção de equipamento, questão também de transmissão da plataforma, e também outras questões técnicas envolvidas do evento. E o papel dos tutores nessa metodologia estavam também em contatar os palestrantes, definir as temáticas e também fazer a abertura do evento e encerramento de cada palestra. Após a execução de cada palestra, de cada reunião, era fornecida, né, aos participantes do evento uma aplicação de formulários, né, de questionários, para coletar, né, informações críticas, informações relevantes para melhorar nosso trabalho futuro. Nós realizamos 3 edições do Circuitão até o momento, antes de escrever o artigo. Nossas 2 primeiras edições foram de formatos remotos. Nossa primeira edição teve como principal tema o mundo profissional, desafios e soluções, e nosso principal objetivo foi discorrer o impacto que a pandemia iria gerar, principalmente para o mercado de trabalho, né? E como a pandemia mudou esse cenário de utilizar o trabalho remoto e o trabalho presencial, como iria ocorrer essa conexão.
e também os impactos, né, que a pandemia gerou para o mercado de trabalho. Nós tivemos ao todo 6 palestras com temas voltados tanto ao desafio dos engenheiros, quanto às oportunidades na quarentena e também questões de liderança, empreendedorismo e estratégias de negócio. Nossa segunda edição, ela também ocorreu de formato remoto, e nossa principal diferença em relação à primeira edição foi que os principais palestrantes foram alunos na universidade, onde sua experiência acadêmica promoveu uma interação melhor com o mercado de trabalho, né? Como sua experiência acadêmica na pesquisa, na extensão, no empreendedorismo pôde contribuir, né, com a sua formação acadêmica e também sua melhor adaptação no mercado de trabalho. Como esse conhecimento ele aplicou no mercado de trabalho, né? E essa segunda edição nós intitulamos ela como Circuitão Plus. Nossa terceira edição foi a primeira edição especial, né, que ocorreu em formato presencial, onde nosso tema foi debater sobre o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. Nosso tema foi Mulheres na Engenharia, que teve o objetivo de homenagear, né, mulheres envolvidas na áreas de tecnologia da informação e também de engenharias, né, e ciências exatas, onde elas discutiam sua representatividade no mercado de trabalho. E também essa palestra ela foi no formato de roda de conversa, onde alunos, professores e também membros envolvidos na sala poderiam debater suas experiências, né, e suas expertises, tanto na universidade e também em empresas onde atuam. Quanto aos nossos resultados, né, nossos resultados gerais, na época da primeira e segunda edição, nós percebemos que um somatório de mais de 2.500 exibições dos nossos vídeos no YouTube, né? Quando nós realizamos as nossas transmissões, nós deixamos algumas salvas no YouTube e, ao longo do tempo, alguns espectadores puderam assistir após a divulgação do evento, né? Tivemos mais de 2.500 exibições. Tivemos um alcance efetivo de 7 universidades, alunos de 7 universidades, né? Tiveram contato com o nosso projeto, puderam assistir nossas palestras, e tivemos uma aprovação média de mais de 90% em relação à execução dos nossos eventos. E também uma média de 30 ouvintes simultâneos durante as transmissões. Quanto à coleta de resultados, nós oferecemos, após o fim de cada palestra, formulários para os participantes. Nós tivemos um desafio, que eu vou explicar a vocês nas nossas ameaças à validade, onde os formulários, alguns participantes, eles não tiveram contato, eles não preferiram participar dessa pesquisa, ela não era obrigatória, então tivemos uns resultados, né, menores em relação à coleta do que os resultados analisados nas transmissões. Quanto aos resultados, nós dividimos em 4 perguntas. A primeira pergunta foi: os conteúdos abordados foram abordados de maneira clara e precisa? A segunda: a experiência foi relevante para o aprendizado do aluno? A terceira: as palestras realizadas possibilitaram interações entre os participantes? E a quarta, perguntava se o aluno ele gostaria de ter outras experiências com esses tipos de conteúdo ministrado nas palestras, né? Dividimos também entre concordo totalmente, parcialmente, não concorda nem discorda, discorda parcialmente e discorda totalmente. Na primeira edição, nós tivemos 29 respostas e tivemos uma aprovação, né, de 80% em relação às experiências, e também a abordagem do conteúdo ela teve uma aprovação de 85%. Na segunda edição, nós coletamos 19 respostas, onde tivemos uma aprovação média de 90% em cada uma. E na terceira edição, nós, já que fomos uma reunião presencial, né, nós tivemos uma coleta melhor de resultados, onde tivemos 100% de efetividade nos itens 3 e 4. Quanto às ameaças ao nosso trabalho, nós tivemos algumas ameaças na primeira e segunda edição do evento, que foram o nervosismo tanto dos organizadores, né, os alunos, quanto aos participantes que iriam palestrar remotamente, já que é uma experiência nova, né, de comunicação. Alguns tiveram alguma dificuldade de como se comunicar para uma tela, né, onde você não teria uma interação direta com os participantes. Também teve umas dificuldades em relação a utilizar as ferramentas de transmissão, a infraestrutura dos equipamentos a serem utilizados, né? Então, para mitigar esses efeitos, nós fizemos reuniões e testes
e, além disso, capacitação por meio de plataformas de streaming. E também tivemos desafio na questão dos dados, né? Já que o nosso preenchimento do formulário ele foi menor do que a participação real dos estudantes, porque o nosso preenchimento de formulário ele não foi algo obrigatório, foi algo opcional, né? Então, nós tivemos algumas dificuldades nessa coleta de resultados, né? Quando as considerações finais, mesmo com os obstáculos que tivemos, nós percebemos que as palestras tiveram uma satisfação, um alcance, um êxito na sua relevância quanto aos estudantes em relação ao mercado de trabalho. O circuitão também ele contribui diretamente na formação pessoal e profissional dos discentes, né? Além de promover, né, capacitação e preparação deles, né, por meio do PET, em relação ao mercado de trabalho, em relação ao circuitão, com o uso de palestras e rodas de conversa. Como trabalhos futuros, nós pretendemos continuar esse formato, né, mas agora em modelo presencial, onde os alunos de computação e engenharia de software na UFC de Russas, eles podem ter temas de tecnologia de informação e os impactos, né, que essa tecnologia e essa ciência pode gerar no mercado de trabalho, né? Essas são as nossas principais referências do nosso trabalho. Eu agradeço ao UFC pelo apoio financeiro ao Programa de Educação Tutorial do PET e obrigado pela atenção. Qualquer dúvida em relação ao nosso trabalho e metodologia, esse aqui está o nosso e-mail para contato. Obrigado. Muito obrigado, Atos, pela apresentação do seu trabalho, por compartilhar essa experiência que vocês tiveram, é muito interessante, no PET. Convido, então, os participantes que tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão para o Atos, por favor, se manifestem no chat ou por áudio e vídeo. Muito bem, enquanto aguardamos o pessoal aí se manifestando, já vou abrindo as dúvidas aqui com algumas coisas que eu anotei quando eu estava lendo o seu trabalho, Atos. É bem interessante essa experiência, especialmente por ser organizada pelo próprio PET, né? Isso tem outros resultados indiretos aí, que é da própria experiência por os alunos participantes do PET, né? Que Sim. Também vivenciam essa questão de organizar um evento complexo, com convite de pessoas de fora e tal. Isso também é um resultado muito interessante. Mas, pelo que entendi, inicialmente os temas das palestras foram escolhidos pelo próprio PET, junto com a coordenação do PET, né? Junto com a tutoria do PET, é isso? Isso. Pelo menos na primeira edição. Aí depois vocês fizeram um formulário que também coletava algumas sugestões de novos temas para a segunda edição, é isso? Isso. E daí esses temas foram levados em conta, ou foram outros temas propostos para a segunda e terceira edições? Como é que foi esse processo? Os temas que coletamos, né, em relação às sugestões dos alunos, eles foram levados em consideração, né? Inclusive, na nossa segunda edição, nós tivemos temas mais voltados à comunidade acadêmica, né? Em relação, tivemos uma palestra que foi em relação à experiência de intercâmbio entre universidades e como elas impactariam, né, na experiência do aluno quanto ao mercado de trabalho. E também até da extensão e também na pesquisa científica, né? A pesquisa, como ela impactaria também no mercado. Na segunda edição, nós tivemos um impacto maior das escolhas dos alunos, né, das sugestões, né, dos nossos temas. Legal. E na terceira edição foi focado realmente mais na participação feminina, né? Isso. Na terceira edição foi uma ideia gerenciada pelos próprios bolsistas do PET mesmo, né? E nós percebemos que nos cursos de exatas, né, de técnicos de formação, tem uma quantidade menor, né, da participação feminina, né, nesse cenário. Aí nós decidimos, né, homenagear por meio trazer, né, à tona essas informações, esse contexto, realizando no Dia Internacional da Mulher na Engenharia, que foi ao menos no dia 25 de junho, na verdade, né? Nós realizamos na data específica e também realizamos esse debate, né, a participação feminina na tecnologia da informação. A Andrea comentou no trabalho anterior que poderia haver dificuldades em encontrar a empresa para participar da iniciativa que ela apresentou no trabalho dela. Aqui, uma dúvida similar, assim, foi fácil conseguir o pessoal da indústria para dar a palestra? Você falou que alguns não tinham muita prática de dar palestra e tal, né? Como é que foi esse convite? Foi rápido de conseguir as pessoas para falar sobre cada assunto? Uhum. A principal dificuldade foi entrar em contato com eles, né? Mas os nossos tutores, né, e os nossos professores já conheciam alguns desses profissionais, já tinham contato com eles mais frequentes, né? E a gente teve um contato facilitado por meio dos tutores, né? Aí, por meio
quanto à questão do desafio, né, da apresentação, da palestra, alguns já tinham experiência com palestrar, mas era uma experiência presencial, né, onde eles já poderiam ver, ter uma interação melhor, né, com os participantes. Já que nosso evento era pela remoto, né, formato remoto, para mitigar esse efeito, tinha um bolsista responsável, né, por coletar as informações do chat e repassar para o palestrante, né, e alguns momentos também o apresentador ou algum bolsista que estava envolvido diretamente com o palestrante, ele tinha alguns momentos de descontrações, algumas perguntas, né, algumas piadas, para deixar o clima um pouco melhor, né, na apresentação. Legal, legal. Todos tivemos que aprender como fazer isso naquela época, mesma época aí que vocês estavam iniciando esse projeto, né? Então, pois não? Nós também tivemos outra edição, né? Que depois que a gente fez esse artigo, antes de a gente fazer esse artigo, foi após, na verdade. Ano passado a gente fez uma nova edição desse circuitão. Presencial daí, né? Presencial, totalmente presencial. A dificuldade já foi totalmente diferente, né? A dificuldade foi trazer os palestrantes, né, presencialmente para o campus. Então, tinha a questão do transporte, do custo, também do acolhimento do palestrante. Nossos desafios foram totalmente diferentes, né? O contato não foi tão difícil, né? O contato direto com eles, mas a logística por trás de trazer ele para a universidade foi o maior desafio, né? E também controle da plateia, né? Controle de público, silêncio, também gestão de microfone, gestão também de slides. Essa foi a diferença, né? Legal, Arthur. Muito obrigado pela sua apresentação. Não temos mais nenhum comentário no chat. Bom, a referência aí do trabalho já está no chat para quem quiser acessar, tirar mais dúvidas, conhecer melhor o trabalho. E agradecemos mais uma vez a sua apresentação, Arthur, desse trabalho muito interessante. Muito obrigado. Obrigado, até mais. Convidamos, então, ao apresentador do trabalho 3, Tarsis, é isso? Isso, exatamente. O trabalho 3, então, é um estudo comparativo, um estudo sobre ensino de engenharia de dados nas universidades brasileiras, estado atual e perspectivas de mercado. Se quiseres compartilhar a sua apresentação, Tarsis. Eu não sei se está indo, deixa eu tentar aqui. Tem um botão bem central aí. Não, sim, eu estou compartilhando o PowerPoint direto. Vocês estão vendo a tela? Está carregando, calma. Vamos ver o que aparece aqui. Não vem. Não vem foi. Uma tela fechada. Caramba. Tá. Compartilhar como janela, né? Isso. Ou também pode compartilhar como tela cheia. Pode abrir a tela toda, pode ser, né? Pode abrir o PowerPoint na tela toda. Você não vai nos ver, mas aqui deu um erro no meu computador. Não funcionou. Janela, então. Ué. Eu apresentei isso esses dias, gente. Infelizmente não está aparecendo. Deixa eu tentar fazer um... Pode tentar exportar como PDF e abrir no navegador. Isso, vou tentar no navegador, daí o navegador costuma funcionar bem. Vou fazer isso. Nossa. Não está funcionando aí, Tarsis? Não está funcionando. Uma alternativa é você me mandar por e-mail e eu tento compartilhar aqui. O que você acha? Pode ser. Vamos tentar possibilidades. Nossa. Se o Luciano... Eu posso colocar... Deixa eu tentar aqui um negócio antes. Se o Luciano tiver alguma outra ideia aí, Luciano, senão podemos fazer assim. Eu coloquei o meu e-mail aqui no chat, tá?
quiseres, em paralelo, já mandar para mim aí o PowerPoint, eu posso... Eu tenho ele aqui no... Ele está no PowerPoint, mas ele está no Google Drive também. Ah, também. Então, você pode tentar abrir... Acho que eu vou conseguir por ali. Não sei se as imagens e a formatação vai estar certa, né, gente? Aí, desculpa, mas... Foi. Opa, estamos vendo. Maravilha. Perfeito. Muito bem, então temos aí 10 minutos para a apresentação, tá? Fica à vontade. Tá ótimo, gente. Boa tarde. Meu nome é Tarso, eu sou aluno de mestrado da Universidade Federal do Amazonas, né? Sob orientação do professor Altigran Soares. E o nosso primeiro trabalho de mestrado, né, o nosso primeiro artigo do mestrado, é o artigo verificando, né, sobre o ensino de engenharia de dados nas universidades brasileiras e a sua relação com o mercado, né, com o estado atual e como a gente pode modernizar isso. Bom, a motivação do trabalho é principalmente porque existe uma previsão de crescimento desse volume de dados do mundo aí 5 vezes entre 2018 e 2025, né? Tem se realizado essa previsão. Esse mercado de dados, ele é um mercado que vale aí 2,5 trilhões de dólares e ele exige uma mão de obra muito específica, né? Muito específica para lidar com esses desafios. A gente tem diversas tecnologias e arquiteturas surgindo todo ano, praticamente, e a indústria absorve essas tecnologias muito rápido para lidar com essa geração de dados grande, né? E, bom, quando a gente observa o trabalho na área de dados, como um todo, a gente observa que 80% desse trabalho ele está em integrar, preparar, transformar e manipular esse dado. E só depois consumir efetivamente esse dado para fins analíticos ou como inputs de algoritmos, né? E existe esse desafio gigante de formar essa mão de obra qualificada para lidar com esse volume tão grande de dados, né? Bom, do nosso ponto de vista, existe essa percepção de que esses avanços tecnológicos dessa área não foram ainda absorvidos totalmente pela academia, né? Então, a gente criou aí duas hipóteses. A primeira é para verificar se existe uma discrepância entre o conteúdo ensinado nas universidades brasileiras com relação à engenharia de dados e as necessidades atuais da indústria. Dado que essa hipótese se prove verdadeira, né, a gente gostaria de verificar se é possível atualizar o currículo e os métodos de ensino atuais para torná-los mais adequados às necessidades da indústria. Bom, falando das nossas referências, né, a própria ACM, que é a Associação de Computação Americana, ela lançou o seu novo currículo de Ciência da Computação, e dentro desse currículo ela evidencia a necessidade de evoluir o ensino de dados dentro da ciência da computação, porque desde a década de 70 a gente ainda foca muito na parte de relacional. Outros artigos discutem essa necessidade de evolução, né? E, além disso, a gente tem artigos que já verificaram que as competências de ciência de dados, como um todo, elas podem ser integradas ao currículo de computação. Quando a gente olha essas competências de ciência de dados, e a gente separa só as de engenharia de dados, elas estão totalmente contidas dentro do currículo de ciência da computação. Bom, além disso, existem diversos artigos estudando formas de como melhorar esse ensino e como aproximar a academia da indústria. Então, alguns governos têm criado programas de pós-graduação através de bootcamps, né, para profissionais migrarem de uma área para outra. Existem artigos verificando metodologias e estratégias de ensino ativo para cursos de bancos de dados dentro da universidade com impactos positivos. Além disso, eu tenho experiência na indústria como criador de um bootcamp desde 2017, onde a gente já treinou mais de 1.000 pessoas em análise e engenharia de dados.
Porém, a gente sabe que esses bootcamps, eles não têm a profundidade que a universidade pode oferecer para os alunos. Então, a gente foca a nossa pesquisa nas habilidades de engenharia de dados, e a nossa ideia é mostrar que o currículo de ciência da computação cobre essas necessidades, né, dessas competências, sem precisar que a gente crie um novo curso com toda a burocracia e custos envolvidos nisso, né? Bom, como para definir, né, o que a gente fala quando fala em engenharia de dados, a gente definiu essa terminologia como o processo de adquirir, organizar, preparar dados para serem consumidos em análises exploratórias, como entrada de algoritmos ou outros contextos. Num nível mais abstrato, a engenharia de dados resolve problemas relacionados à organização e qualidade de dados, bem como a extração de características de entidades do mundo real representadas em meio digital. Para fazer o nosso trabalho, né, a gente fez um levantamento em 23 universidades brasileiras, com base nessa grade curricular disponível. A gente selecionou as disciplinas que tinham a ver com engenharia de dados, descartando as disciplinas que a gente entendia que não tinham a ver com engenharia de dados, como inteligência artificial, análise de dados, ciência de dados, de forma genérica, né? Algumas universidades a gente não conseguiu incluir pela dificuldade de acessar a grade dos cursos e também a documentação desses cursos, né? Dado esse levantamento, a gente fez uma listagem das bibliografias disponíveis, né, nas universidades, né, nessas disciplinas. Fizemos um processo de normalização dessas bibliografias, né, verificando pelo ISBN como que a gente qual era exatamente aquele livro, para, posteriormente, levantar os capítulos desses livros e fazer uma taxonomia baseada nessa bibliografia, né? Depois disso, a gente levantou as emendas e os tópicos citados nessas emendas, e, a partir disso, a gente criou uma taxonomia dessas emendas, que é um subconjunto da taxonomia de bibliografia, né, onde a taxonomia de bibliografia representa todo o conteúdo que é possível ser ensinado, dado os livros que estão listados ali, e a taxonomia de emendas, o que é efetivamente ensinado. Depois a gente fez uma medição de frequência dentro dessa taxonomia de emendas para entender quais eram os assuntos mais citados e quais não eram tão citados assim. Já tem pergunta. Depois eu respondo. Nessa taxonomia das emendas, a gente entende que ela não representa o que é efetivamente ensinado dentro de sala de aula. Mas é um desafio muito grande levantar esse tipo de coisa, porque a gente teria que ter acesso a todos os materiais que são usados e fazer essa análise dos materiais. E a gente não teria como fazer esse esforço agora. Além disso, a gente fez uma pesquisa com a liderança na área de dados de 10 empresas de tecnologia do Brasil. Fizemos 3 perguntas para essas empresas. A primeira foi uma lista de habilidades na área de dados, com 3 níveis de proficiência. A segunda foi um campo discursivo para que fossem justificadas as escolhas acima. E uma terceira para incluir ou excluir as habilidades não listadas por nós na pesquisa. A gente distribuiu essa pesquisa por e-mail. A partir disso e de outros materiais, criamos uma taxonomia de tópicos da indústria, né? E, por fim, fizemos uma análise comparativa para destacar as discrepâncias entre academia e indústria. Bom, do ponto de vista da taxonomia da bibliografia, aqui tem uma amostra, né? A gente observa que a maioria dos materiais, eles são focados em bancos de dados relacionais, dado a sua importância histórica, né? E a sua abrangência para resolver diversos problemas na indústria, mas a gente nota aí uma certa falta de assuntos mais modernos. Bom, para a taxonomia de emendas, com a frequência, a gente consegue notar e verificar que, efetivamente, os assuntos de bancos de dados relacionais têm grande prevalência na parte de ensino das universidades, né? A gente
existem aí, né, pouco foco nas tecnologias mais modernas, né, como a parte de Big Data, arquitetura de Big Data e etc. Existe muito foco ainda na parte de bancos de dados relacionais. É óbvio que a gente entende que existem disciplinas como tópicos avançados e tópicos especiais em bancos de dados que podem ser usados para isso, mas grande parte dela não tem uma bibliografia nem ementa específica sobre o que vai ser tratado. Então, a gente não consegue verificar exatamente o que está sendo ensinado. A janela saiu. Dado analisando mais de perto esse resultado, né, a gente tem aí, como tópicos mais frequentes na taxonomia de ementa, a parte de SQL, modelo relacional, formas normais, álgebra relacional e etc. Isso evidencia, né, essa prevalência da parte de banco de dados relacionais, e a gente ainda tem um certo destaque para assuntos que são mais antigos, que já têm um certo desuso. Além disso, tópicos mais recentes têm uma frequência baixíssima dentro da taxonomia de ementas. Tarsis, 2 minutos, Oi. tá? 2. Vamos correr aqui. Bom, a gente fez essa pesquisa, né, junto com as lideranças da indústria, e a gente listou 14 habilidades para eles, e aqui a gente tem um resultado dessas habilidades. Bom, a gente pode notar a importância de SQL, modelagem de dados, né, onde ainda é muito relevante para a indústria. Existe também uma evidência de necessidade de conhecimento de ETLs e processamento de dados. Também existe algo que é mais moderno e nem sempre está relacionado à parte de dados, que é a parte de automatização de infraestrutura e cloud computing, além do destaque da relevância de programação para essa área, né? Pois, atualmente, já existem diversas ferramentas para resolver diversos problemas, mas elas precisam ser integradas, é preciso extrair informações através das APIs dessas ferramentas, então, o conhecimento de programação é muito relevante para o engenheiro de dados em si. A gente tem uma pequena amostragem, né, dessa taxonomia da indústria, e a gente tem aí, nessa taxonomia, o maior foco da parte de NoSQL. No artigo, a gente tem os links para referência de toda essa taxonomia e toda a documentação que a gente levantou, que está disponível no nosso repositório do GitHub. A gente adicionou no tópico de mineração de dados, a gente adicionou processamento em lote, processamento em streaming, ETL, ingestão de dados, transformação. A gente adicionou no tópico de Big Data, arquitetura de Data Lake House, governança de dados, armazenamento e computação distribuída. Na parte, tem um destaque para Cloud Computing, né, onde a gente coloca automatização de infraestrutura, container, segurança, monitoramento de custo e outras coisas. E, na parte de modelagem conceitual, a gente destaca também a relevância de modelagem para bancos não relacionais. Para a parte de discussão, a gente entende que o conhecimento teórico e prático de bancos de dados relacionais e não relacionais são igualmente importantes atualmente. Se a gente olhar para o tópico de mineração de dados, ele mudou para se adequar ao trabalho atual, né? Então, hoje a gente fala de ETL, ingestão de dados, entre outras coisas. Big Data abrange os tópicos da ementa, mas a gente teve que adicionar tópicos relevantes para a indústria. E Data Warehouse continua essencial para a parte analítica e de Business Intelligence. A gente observou que a engenharia de dados é altamente aderente à ciência da computação, envolvendo aí computação em nuvem, computação distribuída, que já tem espaço dentro das universidades, só precisam ser direcionadas para a parte de dados em si. Existe um foco muito grande em bancos de dados relacionais, mostrando um descompasso com as tecnologias mais modernas demandadas pela indústria. E essa distância entre a academia e a indústria impacta a empregabilidade dos recém-graduados, né?
que frequentemente recorrem a bootcamps para se atualizar. Só que esses bootcamps são muito rasos e muitas vezes muito custosos para os alunos, e a gente entende que existe essa oportunidade dentro da própria universidade de formar melhor esses alunos. Bom, fechando aqui, ficou evidente a discrepância entre o ensino atual de ciência da computação e as demandas práticas da indústria, né? A necessidade de integrar engenharia de dados nos currículos de ciência da computação. Existe uma sugestão de a gente revisar os currículos para incluir esses conceitos mais modernos e atualizando esses currículos, a gente vai preparar melhor esses profissionais para essa nova era de dados, né? Aqui a gente tem a bibliografia que a gente usou. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Tarsis, pela apresentação do seu trabalho, por compartilhar esses resultados da pesquisa conosco. Temos já 2 perguntas aqui no chat da Andréia. Deixa eu dar uma olhada. A primeira pergunta é: como foram escolhidas as 23 universidades? São públicas ou privadas? Andréia, desculpa, eu falei muito rápido e eu estava sem acesso às minhas notas. Mas a maioria das universidades são públicas, né? O meu orientador, ele tem uma grande experiência na área de bancos de dados no Brasil. Então, ele listou as 23 universidades que se destacam nessa área no Brasil. A gente tem a lista delas lá no nosso GitHub, mas, se eu não me engano, a gente tem somente uma universidade que é privada, uma ou duas. Se eu não me engano, é a PUC-Rio e a PUC de Minas ou do Rio Grande do Sul. Não lembro direito. Não consigo te afirmar agora. Mas a maioria são universidades públicas. Deixa eu complementar essa mesma pergunta, Tarsis. Você comenta que houve dificuldades em extrair informações de várias universidades, por dificuldade do site. Você comenta lá também sobre a navegação, ementa que estava incompleta. Isso é comum em tipo, universidades maiores que se destacam? Como é que foi essa experiência? A gente encontrou alguns sites indisponíveis, alguns sem a disponibilização da grade curricular, e vários que tinham a grade, mas não tinham ementa ou não tinham nem a bibliografia das disciplinas. E não tem um perfil de universidade. São universidades grandes, de grandes estados ou de pequenos estados, universidades federais ou estaduais. A gente encontrou essa dificuldade dentro para encontrar esses PPCs nos sites. Foi bem complicado, né? Muitas vezes a gente teve que navegar por por um labirinto de links para conseguir efetivamente acessar o conteúdo do PPC e aí extrair todo esse conteúdo. Parece algo que o pessoal tem vergonha de mostrar? Eu não sei exatamente. Fora, assim, isso foi uma dificuldade, mas a maior de todas foi normalizar a bibliografia, na verdade, né? Porque isso é completamente despadronizado. Tem universidades que não têm o ISBN, ou tem o ISBN, mas estão informando uma edição errada, ou não tem nem a edição, não tem o nome do autor. Então, a gente teve que normalizar, teve todo esse processo de normalização da bibliografia. Foi um grande trabalho que a gente fez para chegar nessa lista de livros, né? Legal. Tem uma segunda pergunta da Andréia também. Por que disciplinas de ciência de dados e análise de dados foram excluídas? Penso que seriam essas as disciplinas que podem abordar aspectos de engenharia de dados. As disciplinas de banco de dados continuam abordando bancos de dados relacionais. Isso. Então, André, a gente, na definição que a gente usa de engenharia de dados, essas disciplinas que você citou, elas são disciplinas consumidoras de dados, geralmente, né? Elas são ali a inteligência artificial e o que a gente chama de ciência de dados, né? Que é a análise exploratória, geralmente, desses dados. Elas consomem os dados que são extraídos e processados pela engenharia, né? Então, hoje na indústria, a gente está caminhando para essa definição. Essa definição não é também só nossa, né? Quando a gente olha o currículo de ciência de dados da ACM, que ela lançou em 2021, ela divide ciência de dados em 4 áreas, onde a área mais próxima da ciência da computação é a área da engenharia, e essa área de análise, inteligência artificial e negócio, elas são mais marginais à ciência da computação, né?
Elas apenas consomem os dados ou reenviam esses dados para a gente. Então, é por isso que a gente excluiu, né? Porque elas, por mais que muitas universidades possam usar essas disciplinas para ensinar bancos de dados não relacionais ou para ensinar engenharia de dados, a gente entende que elas são consumidoras e não realmente não se encaixam na definição de engenharia que a gente está usando no trabalho. Perfeito. A Andréa complementa que, por outro lado, disciplinas de banco de dados geralmente abordam aspectos mais básicos de modelos relacionais. Exatamente, isso. A gente tem aí... esse artigo foi preparado na primeira parte do mestrado, né? Agora a gente está efetivamente aplicando no currículo da universidade algumas mudanças em matérias, né? E a gente tem a disciplina de banco de dados 1, que realmente foca totalmente em banco de dados relacionais, mas a disciplina de banco de dados 2, a gente já está transformando para incluir esses conceitos mais modernos e focar nessa modernização do ensino. A gente está usando essa disciplina agora. Excelente. Temos mais alguma pergunta, algum comentário, questionamento? A Andréa comenta que... Obrigado, André. Reformulado. Muito bom. Obrigado. Agradecemos todos os comentários, todas as perguntas. Gostaria de convidar agora, então, para a gente chegar no final da nossa sessão, a Andréa e o Artus também, Luciano também, para fazermos um print aqui dos apresentadores aqui da sessão. Pode ser? Se for possível. Luciano, tens aquele slide que tinhas colocado no começo da sessão ali, que eu acho que dava um enquadramento bonito aqui? Tenho sim, vou compartilhar aqui agora. Se tiveres aí, se não, tudo bem. Já está aqui. Muito bem, excelente. Vamos nos preparar aqui, todo mundo devidamente perfumado, né? Vamos, se mais alguém quiser fazer o print também para garantir aí, vou fazer agora, tá? 3, 2, 1. Muito bem, só deixa eu ver aqui como ficou. Muito bem, na medida do possível, todos bonitos na foto. Excelente. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que compartilharam seus trabalhos conosco aqui, trabalhos muito interessantes, parabéns. Agradeço também a todos os que assistiram, participaram dessa sessão, né? Então, com isso, estamos chegando ao fim da nossa sessão aqui, a ST6, Interação entre Academia e Indústria de TI, do 4º Simpósio Brasileiro de Educação e Computação, o EduComp 2024. Foi muito bom conhecer esses trabalhos todos e convidamos para que vocês continuem participando, né? Temos agora o Laboratório de Ideias às 18h30, tá? Não percam, também tem, assim, trabalhos muito interessantes que estão abertos a sugestões e com ideias inovadoras também. E também dê uma olhada na programação lá no site, tem muita coisa interessante ainda para ver no nosso EduComp, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela ajuda aí, Luciano. Um abraço a todos e a todas. Uma boa noite.